Música, Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bora Falar com Teresa Carvalho. Hoje recebemos Alberto Silva Gonçalves, político português com uma longa trajetória na vida pública e nas relações internacionais de Portugal. Nascido em 20 de outubro de 1961, é licenciado em Geografia, Sociologia e Ergonomia pela Universidade de Paris X. Atuou também como técnico de serviço social e cultural. Ao longo da carreira foi deputado à Assembleia da República em diversas legislativas e exerceu funções de destaque, incluindo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas do CESEM Governo Constitucional. Atualmente desempenha funções ligadas à diplomacia parlamentar e às comunidades portuguesas, sendo vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, membro da Assembleia Parlamentar no Conselho da Europa, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-França, vice-presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Luxemburgo e ainda presidente da Comissão Política do PSD em Paris. Ao longo da sua trajetória, recebeu importantes distinções internacionais, como o título de Chevalier de la Légion d'Honneur, concedido pela França, e a Grand Cruz da Ordem de Mérito de Grão-Ducado do Luxemburgo. As apresentações estão feitas, por isso, bora falar com o deputado Carlos Gonçalves. Olá, Sr. Carlos. Olá, Teresa. Desde já agradeço ter aceito o convite do podcast Bora Falar com Teresa Carvalho. Está preparado? Está. Sr. Carlos, o que o levou na área académica e social para a política? Quer dizer, aquilo que me levou mais para a política foi ter vivido numa família, sobretudo o meu pai, que esteve sempre envolvido em política. E a razão pela qual eu estou em França tem muito a ver com aquilo que na altura era considerado um erro por muitas pessoas da minha família, e que se transformou hoje no reconhecimento de alguém que em 1972 teve que sair do país por razões políticas, deixando-me a mim e à minha mãe ter que ir para Castelo Branco, para a casa da minha avó. E isso aconteceu porquê, exatamente? Porque o meu pai era um grande ativista político, estava no Porto, a empresa dele criou uma espécie de holding com sede em Lisboa, ele vai para Lisboa, enquanto que no Porto ele era uma pessoa de bom vivant, muito extrovertido, simpático. Portanto, nunca teve grandes problemas, as pessoas perdoavam, digamos, era um meio mais pequeno. Em Lisboa as coisas correram pouco tempo, porque só lá conseguiu estar 6 meses e teve que sair primeiro para a Espanha, onde tinha amigos, porque era topógrafo e teve no Douro Internacional na construção das barragens, e havia também barragens espanholas, e a equipa de topógrafos conhecia-se. Portanto, houve colegas espanhóis que o ajudaram a chegada à Espanha, e depois foi acolhido aqui em Chapinha-Sir Marne por um então tradutor, que era o Luís Marques Neto, que não digo que o escondeu, mas ele esteve na casa dele vários meses, até que depois retomou a vida dele e fez a vida com um percurso parecido com a maioria daqueles que saíram de Portugal, por diversas razões, sobretudo na década de 60 e início da década de 70. E foi aí que o seu pai migrou para a França? Meu pai veio para cá em 72, sozinho, esteve praticamente um ano sem dar notícias, mandou-nos apenas um postal da Central de Correios do Louvre, que era a Central Nacional, para não ser, digamos, identificado. Portanto, eu estive sempre no meio político, e depois, quando andava no liceu, pronto, estive sempre envolvido, não era muito popular no meu liceu, e fiz sempre política, até que mais tarde integrei o Partido Social Democrata. Sr. Carlos, como foi e é representar os portugueses no exterior ao longo da sua carreira? É um grande orgulho, até porque eu entrei no PSC Paris
em 1982. Em 1991, pela primeira vez, estou nos corpos dirigentes do partido em França. E na altura a grande expectativa que havia na imigração é que houvesse um deputado que viesse da imigração. E o processo em 1999 não correu bem, o que me levou a repensar se valia a pena ou não valia a pena continuar a fazer política nas comunidades portuguesas, porque o meu partido entendeu de forma diferente, à vontade dos militantes, não escolher alguém da imigração para ser candidato. Nenhum partido também o tinha feito, mas nós pensávamos que ia ser a nossa vez. Isto vai acontecer em 2002, o que me permitiu ser o primeiro deputado eleito que veio da imigração, e mais tarde, em 2004, tive a honra de ser escolhido para secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, sendo até hoje o único secretário de Estado das Comunidades Portuguesas oriundo da imigração. Como a imigração é uma área muito específica, quem tem o conhecimento da realidade de viver no estrangeiro e, sobretudo, de um período em que houve necessidade de superação de grandes dificuldades, sobretudo da geração, sobretudo dos meus pais, que eu ainda conheci, realmente dá algum jeito, permita-me esta expressão muito popular, para, na Assembleia da República, estar atento às questões daqueles que residem fora, que apesar da distância, mantêm uma forte ligação ao seu país de origem. Você tocou nesse ponto que para mim é muito importante, que é a Assembleia da República, e penso que é um ponto e uma ponte muito importante entre o nosso Portugal e a comunidade portuguesa no estrangeiro. Qual o momento que mais o marcou pela sua passagem pela Assembleia da República? Qual foi o momento que mais o marcou? Eu tive muitos momentos, até momentos maus, que me marcaram muito. Às vezes marcam mais, não é? Mas aquilo que mais me marcou na Assembleia da República foi sobretudo o primeiro ano, em que foi preciso fazer perceber ao meu grupo parlamentar que, tal e qual como aos Açores e a Madeira, havia um setor específico que estava representado na Assembleia da República. O facto mais marcante foi conseguir que hoje na Assembleia da República os meus colegas entendem que os deputados de imigração são deputados específicos, têm problemas específicos, e não é por acaso, quando eu cheguei à Assembleia da República, o regimento da Assembleia da República e o estatuto dos deputados tenha de ter sido mudado, porque era a primeira vez que tinham alguém que era deputado na Assembleia da República em Lisboa e que vivia no estrangeiro, porque nem sequer o regimento da Assembleia da República previa esse tipo de situação. Portanto, tive momentos em que tive que combater, tive que lutar, não sou, ao contrário do que muita gente pensa, o combate político interno, a nível partidário, é por vezes mais difícil que o combate com as forças políticas contrárias, em que se debate só ideias e não se debate outro tipo de questões. Quais são hoje os maiores desafios enfrentados pelas comunidades portuguesas imigrantes? Olha, em primeiro lugar eu queria fazer referência ao movimento associativo. Está a dizer que as pessoas me acolhem sempre bem, e é uma realidade, mas a gente deve muito aos dirigentes associativos. Eu acho que nós não tínhamos conseguido manter esta ligação a Portugal sem o trabalho de muita gente, de forma benévola, perdendo fins de semana, fazendo imensas coisas em prol da divulgação da nossa língua e da nossa cultura. E, portanto, eu devo muito a essa gente. E o que é inacreditável é que muitas dessas associações, por vezes, até eram presididas por gente que não eram da minha área política, mas tínhamos algo em comum. A vermelho e verde até ao fim dos seus dias. Na sua opinião, Portugal valoriza suficientemente os portugueses que vivem fora do país? Eu não tenho, quer dizer, assim, eu até acho que, nos discursos, até acho que sim. Depois, na prática, as questões são um tanto ou quanto diferentes. Mas, cada vez mais, as coisas estão a mudar, porque para os imigrantes portugueses, aquilo que é importante é o desenvolvimento de Portugal. Aquilo que é importante para os portugueses é que não haja necessidade para aqueles que lá residam, sobretudo para os mais jovens, que tenham que emigrar. As coisas mudaram, foram mudando, porque esta gente que está cá fora tem dado um contributo ao longo destes anos todos notável, poderia ser ainda claramente maior, mas mesmo assim acho que as coisas mudaram de forma positiva. Agora, e aquilo que os portugueses no estrangeiro querem, quando querem, por exemplo, investir em Portugal, é que não sejam criados obstáculos. Não pedem mais nada, não pedem subsídios. O lado afetivo do coração permite investir com risco em zonas onde mais ninguém investe, sobretudo no interior do país. E, portanto, acho que Portugal tem que perceber, e às vezes fico estupefacto, já falei até com algumas comunidades intermunicipais, quer dizer, como é que não se percebe e como é que não se valoriza a possibilidade de um maior investimento, porque há algumas empresas da diáspora em algumas áreas, algumas já são aproveitadas,
mas ainda podíamos ir mais longe e eu acredito que vamos conseguir ir mais longe. Também. E até enquanto políticas de comunidades, nós temos uma grande prioridade, que é o ensino da língua, aí não devíamos estar sozinhos, mas estamos um pouco sozinhos, e aí é que é a grande prioridade do país. E Portugal, para mim, não é o território, não é lá de cima, desde Valença até Vila Real de Santo António. Portugal é isso, nós adoramos, com os Açores, e com a Madeira, e com as Berlengas, já agora, se quiserem incluir, mas Portugal é um lugar português. Como avalia atualmente a relação entre Portugal e França? Portanto, a história teve momentos menos bons, digamos, na relação entre Portugal e França. Tudo isso foi esquecido. Hoje realmente é uma relação extraordinária. Como aproximar os jovens da participação política? Como é que acha? Realmente os jovens, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que até se interessam por política. Agora, o problema é que nós temos que encarar uma nova realidade que conhecemos hoje. Hoje não se faz política como se fazia há uns anos atrás. E temos que ter uma política que vá ao encontro dos interesses dos mais jovens. Uma facilidade, mesmo não tendo respostas claramente concretas, mas também sendo mais positivo do que aquilo que eles leem e veem através das redes sociais. Penso que temos que ter os temas focados para atrair os jovens e por e a perceber as dificuldades. Pequenas conquistas dão grandes conquistas, mas eu penso que nós temos que ter aqui algumas mudanças profundas para também no plano legislativo poder também dar condições para que essa aproximação seja efetiva. Agora, os jovens também têm que acreditar na Europa, para além de acreditarem em Portugal. Eu também já fui jovem. E na altura continua jovem, no espírito, não é? E na altura tinha muitos sonhos. Hein? Alguns talvez não se vão concretizar. É como o Atlético que regressa à primeira divisão. Mas há outros que se concretizaram. As comunidades portuguesas têm uma especificidade própria que tem que ser atendida e aproveitá-la para bem de Portugal e dos portugueses. O mundo global dá-nos o que existe hoje, dá-nos uma grande vantagem, é que nós temos comunidades por todo o mundo e esta globalidade, que é afirmada pelas comunidades portuguesas, é realmente para Portugal uma mais-valia de uma importância extraordinária que nós não podemos aproveitar. Sr. Carlos, chegamos ao fim deste episódio do podcast Bora Falar com a Teresa Carvalho. Mais uma vez, muito obrigada. Onde houver um português, há sempre um pedaço de Portugal. E eu tenho a certeza que o vou encontrar brevemente numa dessas tantas festas portuguesas onde nós nos encontramos. Muito obrigada, Sr. Carlos. Eu é que tenho que lhe agradecer e a Teresa também, como uma grande fadista que é. Obrigada. Também transmite aquele sentido português aí pelas nossas comunidades portuguesas. Portanto, estreita é essa ligação, porque a ligação também ela é feita de tudo o que tem a ver com o nosso país, nomeadamente a parte cultural, que é uma parte muito importante. E, portanto, é uma honra para mim ser entrevistado pela Teresa, que conheço há muito tempo. E se formos a ver nas conversas que nós temos ao longo do tempo e com outras pessoas, eu acho que a visão é geral. Nós podemos ter aqui e ali algumas diferenças de análise, mas todos temos, na relação com Portugal, o sentimento dos portugueses que residem cá fora é muito comum, é muito parecido, independentemente das cores políticas e dos ideais políticos. E obrigado, Sr. Carlos. Eu é que lhe agradeço. E até breve. E continuo com o programa e vamos continuando a ver-nos por aí. Chegamos ao fim de mais um episódio e hoje tivemos a honra de falar com o deputado Sr. Carlos Gonçalves. Uma figura marcante da política portuguesa, com uma trajetória dedicada ao serviço público, às comunidades portuguesas e às relações internacionais de Portugal. Ao longo desta conversa, conhecemos não apenas o político e deputado, mas também a visão humana, diplomática e social de alguém que acompanhou de perto importantes transformações políticas em Portugal e na Europa. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência. Se tiverem um amigo ou uma história linda e interessante para nos contar, inspiradora, claro, pode nos contactar através do mail borafalarp@gmail.com ou então através do número de telefone 06 12 34 25 90. Até ao próximo episódio. Bora falar com Teresa Carvalho. Mua! Portugal!